Não tiver com dinheiro em espécie, faz o Pix. Glória a Deus. Isso é bom. Todo investimento na obra, nós estamos investindo na obra. Vamos comprar mais cadeiras. Vai vir mais, em nome de Jesus. Nós vamos comprar mais cadeiras, alugar a casa aqui atrás para organizar direitinho, nossa salinha das crianças, fazer o altar aqui. A gente vai fazer o altar, vai tirar isso aqui tudo. Aqui vai ser o altar da igreja, bem legal. E nós estamos fazendo a obra de Deus. Estamos ali do Ipiranga com a galera animada, pegando fogo também. Eu quero abrir uma igreja lá no Ipiranga. Eu quero abrir uma igreja lá no Valparaíso. Esse é meu sonho. A gente ter 4 congregações dentro do Valparaíso. Eu não tenho aquela visão de mega igreja. Igreja grande demais. Que ninguém se conhece, que o pastor não sabe quem são as suas ovelhas. Eu gosto de ter contato com minhas ovelhas, ligar, puxar a orelha às vezes, dar a palavra de ânimo. Amém? Irmãos, antes de iniciar essa pregação, eu queria apresentar a irmã Éder. Éder, vem aqui, por favor. Por favor. Peguei ela de surpresa. Vem aqui, meu. Glória a Deus. Essa irmã, ela frequentou muitos anos uma igreja, onde ela foi missionária. E eu tenho uma coisa comigo, eu gosto de honrar a pessoa que tem chamado e honrar os ministérios. Se você tem um ministério, você vai ser honrado. E se você tem um ministério e ainda não se preparou, eu vou te preparar, estou aqui. Se aguentar minha mão é pesada. Né, Diego? Às vezes ela arrocha, mas às vezes ela é leve. Eu estou aqui para ajudar você a crescer em nome de Jesus. Então, a irmã é missionária. Quero que os irmãos estejam orando por ela, tá bom? Cobrindo a vida dela em oração. Ela atravessou umas tempestades muito violentas, mas o Senhor está com a mão sobre ela, né? E eu quero ver ela agindo na ativa. Creio que Deus tem muita coisa através dessa mulher. Eu creio no ministério feminino. Eu acredito no ministério feminino. Sempre acreditei, né, Cláudia? Cláudia sabe disso, desde lá da Querigma. Eu sempre acreditei no ministério das mulheres. E a mulher tem mulher que dá de 10 a 0 nos homens. Mas não deixa ela dar de 10 a 0 em mim, não. Eu vou para cima também. Estenda as mãos aqui sobre a nossa irmã, abençoa a vida dela. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da irmã Regina com toda sorte de bênção. Que o Senhor guarde a vida dela, que o Senhor proteja, que o Senhor prepare a tua filha a cada instante para estar desenvolvendo o seu ministério, o seu chamado. Vem curando as feridas, os traumas. Senhor, as coisas que ela possa ver uma nova página na sua vida. Que o passado fique para trás. E agora o Senhor escreva uma nova história na vida da tua filha. Eu declaro tua bênção sobre ela, em nome de Jesus. Eu vejo essa mulher, uma pastora, na frente de um grande rebanho, e o Senhor vai realizar isso na vida dela, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Eu convidei um pregador hoje, mas ele me sabotou. Mas é assim mesmo, eu compreendo as dificuldades. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao 26. Aqui nós temos ministérios fortes, nós temos o Gerson, que é um evangelista de mão cheia, e Deus vai, na hora que Deus dá uma sacudida aí, ele vai ganhar muita gente para Jesus. Esse é o Billy Graham do século XXI. Marcos capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26. A semana que vem também eu estou querendo aqui as pessoas que
As pessoas que querem trabalhar com criança na igreja, eu queria que no próximo domingo, depois do culto, a gente vai ficar aqui. Eu vou pagar o seu almoço. Olha, estou chique, hein? Nem eu na igreja. Não vai pagar o almoço de vocês, que vão fazer o curso. Para a gente ter um treinamento breve aqui sobre o Ministério Infantil. Como ficar na salinha, né? Essa fase é uma fase bem difícil. O menino que está desmamando, né? E o menino que bate no outro. Qual pode ficar com raiva? Ai, o filho do fulano bateu no meu, né? E às vezes tem isso mesmo, bate no outro. Quando era menino, eu tinha um negócio comigo, acho que era um demônio, né? Porque eu quando via aqueles meninos com a cara de manhoso, os meninos podem escutar isso. Eu quando via aqueles meninos com a cara de manhoso, eu dizia, menino, vem aqui. O menino veio, eu metia a mão na cara do menino, saia correndo. Não é um demônio mesmo. Eu dava uma mãozada na cara do menino e saía correndo. Porque o menino era manhoso. Então, minha mãe tem culpa disso? Foi minha mãe que me ensinou isso, né? Então, assim, que a gente não fica, filho de fulano e não sei o quê. Não, é assim mesmo, criança é assim. Briga, daqui a pouco tá rindo. Jesus mandou a gente ser igual criança. Criança leva uma surra, daqui a pouco tá beijando o pai, a mãe. Não é assim? É desse jeito. Então, é assim que a gente tem que viver o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao 26. O poder da fé. E passando, todos encontraram? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença e na dependência do teu Santo Espírito, e que o Senhor venha, através do teu Espírito, falando conosco, trazendo palavra de revelação, trazendo uma palavra de cura, de libertação, de transformação, restaurando vidas, curando enfermidades, curando traumas, feridas, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós entramos no reino de Deus pela fé. Ninguém entra no reino de Deus a não ser pela fé. Ou você entra no reino de Deus pela fé, ou você não entra no reino de Deus. Ou você é uma pessoa que realmente nasceu de novo e faz parte do reino de Deus, ou você é simplesmente uma pessoa religiosa, frequentador de cultos, que vai nas igrejas, mas não é uma pessoa que realmente nasceu de novo. Nós entramos pela fé. Como é que nós recebemos a Jesus? É pela fé. Eu não estou vendo ele fisicamente, mas eu estou recebendo ele pela fé. E às vezes eu não estou nem sentindo. Tem gente que sente, tem gente que não sente, mas recebe pela fé. Então, fé não é sentimentos. Eu até falei isso no grupo um dia desse.
E nós vemos aqui que para viver, quando nós entramos no reino de Deus, é pela fé. E a vida cristã também é pela fé. Tudo que eu faço no reino de Deus é pela fé. Eu venho para o culto, cultuar ao meu Deus pela fé. Tem dia que eu estou com vontade de ficar na cama, dormir até mais tarde. O meu corpo quer fazer isso. Mas eu vou adorar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Eu não estou com vontade, mas eu vou. Dou um pulo da cama e venho. É pela fé que a gente faz isso. Se não tiver fé, não faz. Né? O GSLE sai de lá do Mesquita para vir para cá, que é longe, pela fé. Se não tiver fé, não vem não. Né? Ainda mais ali, que quando está assim, tempo bem fresquinho, dá vontade de dormir até meio-dia, né? Então Jesus aqui nos ensina nesse texto 4 coisas importantes que nós precisamos aprender. Primeiro, no versículo 22, ele diz assim, é o que Jesus diz: tende fé em Deus. Repita comigo, tende fé em Deus. Por que Jesus falou tende fé em Deus? Porque existe fé natural. Existe uma fé natural. E muitas vezes essa fé, a pessoa canaliza ela para ídolos, para misticismo, para amuletos, sal grosso, como é o nome daquilo? Arruda, galinha de arruda, espada de São Jorge. Um monte de coisa que as pessoas utilizam como amuleto. Coloca fé naquelas coisas. Esse dia eu fui orar lá, o Diego mudou para a casa dele, né? E eu fui lá orar e uma pessoa chegou e falou assim, jogar um sal grosso, não foi? Depois que eu falei que tinha ido lá ungir, tem que jogar um sal grosso também. Eu falei, não precisa jogar sal grosso. Não, para evitar mal olhada. Eu digo, não, o óleo da unção simboliza o Espírito Santo. Ele quebra tudo, tudo, tudo. Não precisa botar sal grosso, não precisa botar a espada de São Jorge do lado esquerdo da sua casa, né? Não precisa botar nada, nada. A nossa fé, ela tem que ser uma fé limpa, ela tem que ser uma fé pura, ela tem que ser uma fé única e exclusiva no Deus verdadeiro. Em Deus, a minha fé não é nos ídolos, a minha fé não está em amuletos, não é uma fé mística, a minha fé está no Deus vivo, o Senhor dos Exércitos. Ele é o meu Deus. É nele que eu vou pedir. É a ele que eu vou chegar e falar com ele. E alguma coisa que eu vou fazer crendo, não é na minha capacidade intelectual, não é na minha capacidade de resolver problemas. Quando vou crendo que Deus vai fazer. Nós estávamos aí para fazer a formatura do Instituto, e uma menina com influência no meio político e tudo, ela falou, como é que se fala? Eu vou arrumar o orador, vou arrumar não sei o quê, vou arrumar não sei o quê. Não foi culpa dela, mas ela não arrumou nada. Ela não conseguiu nada. Aí eu falei, tá bom, fica tranquila, vai aparecer, fica tranquila, descansa o teu coração. No outro dia eu dei uma ligação aqui, dei outra ali, as coisas chegaram da minha mão, a gente fez a formatura. Mas eu fiz pela fé, eu não fiz acreditando, eu sou um bambambam, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano e vai resolver. Às vezes o fulano ciclano até mente pra gente, né? Diz que não pode, mas diz que não pode. Mas quando Deus está na coisa, quando a gente coloca Deus, ele vai e faz. Ele entra na peleja. A gente faz um pedido que o camarada acaba
não sabendo nem como negar. O Espírito de Deus age. Então a fé tem que estar em Deus. Não é no pastor, não é no irmão fulano de tal, no missionário, não é no evangelista, não sei das quantas. A minha fé, a sua fé, ela tem que estar em Deus. Não é no copo d'água. Hoje em dia, antigamente, botava um copo d'água em cima da televisão. Bota o copo d'água em cima da televisão que eu vou orar. Agora não tem nem como mais na televisão dessa finurinha. Tem nem como botar o copo d'água. As pessoas acreditam, isso é uma fé, mas é uma fé mística. E nós não precisamos disso, nós temos acesso direto ao trono. Eu me lembro de Maria, quando estava na festa com Jesus lá, e os homens foram procurar Maria para resolver as coisas lá, né? Aí ela foi falar com Jesus. O pessoal está pedindo aí, mulher, fiquei eu contigo, não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela entendeu também, ela vou ficar aborrecida. Meu filho nem me chamou de mamãe, me chamou de mulher, meu Deus. Ela ficou na dela, né? Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora de eu estar me manifestar, de revelar quem eu sou. Ainda não era a hora dele fazer isso. Então, sua fé tem que estar em Deus. Essa semana eu fui com o Diego lá no plano, no salão. A mãe dele, a tia, botaram uma clínica, né, de massoterapia, massagem estética, embaixo de um salão de beleza. E a mulher estava triste porque o salão de beleza fazia tempo que não dava nada, não entrava ninguém lá, quase. Ela estava quase fechando o salão. Aí eu fui lá orar pela clínica da Sede e da Ceiça. Quando eu estava orando, Deus colocou a mão, abençoou e orei. Deu uma entradinha lá de leve, assim, fiz uma oração de leve lá. Aí a mulher disse, quero conhecer esse pastor, porque ele veio orar na segunda-feira aqui, meus clientes estão voltando. Eu tenho tanto tempo que eu estou aqui, sou lá da Universal, já fiz tanta corrente lá. Tem muita gente da Universal que recebe, né? Mas ela estava com a vida travada. Aí quando foi essa semana, eu falei, não, eu vou lá. Aí eu fui na quarta-feira, eu fui, cheguei lá quando eu comecei a orar consagrando o lugar, orando, tudo. Aí na hora, o tranca-rua saiu correndo e ficou lá debaixo da árvore. Eu digo, você que está aí sem vergonha. É você, né? Fui para cima dele, peguei o anjo que estava comigo e falei, anjo, resolve esse problema. Eu vi, literalmente, o anjo deu uma cortada no pescoço dele na hora. As mulheres estavam enfermas, tinha uma que estava com a dor no braço há muito tempo. A mãe do Diego estava com dor no corpo todo. Tinha outra lá que estava com um problema na coluna. Eu orei pelas três. E a mãe do Diego falou assim, eu não estou sentindo nada, pagou até o almoço para mim. Eu estou empolgado. Pagou até no almoço. Eu não estou sentindo nada. Acabou. Estranho, eu estava sentindo tanta coisa. A Ceiça, né? Que aquele jeitão dela. Aí a irmã lá também sentiu, viu. Pastor, não estou sentindo mais nada na minha coluna. A outra. Porque eu tenho fé em Deus. No poder de Deus. Eu aceitei Jesus, foi de coração mesmo. Aceitei com tudo. E até hoje, eu me jogo nos braços dele e deixo ele fazer o que quiser. Então, sua fé tem que estar em Deus. Às vezes, coloca fé nos homens. Coloca fé em pessoas que vão nos ajudar. E as pessoas nos decepcionam, nos frustram. Deus não quer que a gente esteja com fé em ninguém. Nossa fé tem que estar nele. Tem fé em Deus. Fale para a pessoa do seu lado. Tem fé em Deus. Lembre-se disso.
nada de pulseirinha vermelha para expulsar o mal, nada de aguinha com sal, nada disso. Jesus é suficiente para fazer milagre na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Uma vez chegou uma irmã na minha casa, a minha filha mais velha, ela deu uma crise, ela ficou toda roxa na escola dominical, lá em Recife. Aí eu pedi para os presbíteros da igreja orar, ungir, eles ungiram, e eu saí cheio de fé que minha filha tinha sido curada. Aí fui para casa. Quando eu estou lá em casa, aí chegou uma irmã assim, sutilmente, disfarçadamente, e falou para a mulher assim, você pega, eu vou ensinar uma simpatia dos antigos para você. E eu escutando lá, ela pensou que eu não estava escutando, né? Você pega a cueca do seu marido quando ele chegar do trabalho e passa na menina para lá e para cá que ela vai ser curada. Eu vi. Eu escutei. Pois é. Eu escutei. Aí eu cheguei lá e falei, o que é isso? Isso é macumba, minha irmã. É a simpatia dos antigos. Eu digo, minha filha, se eu passar uma cueca minha, depois que eu chegar do trabalho na minha filha, ela vai morrer. Ela vai morrer. Misericórdia. Quando eu chego do trabalho, eu vou lá no banheiro tomar um banho, passar a cueca na menina, que coisa do cão. Né? Mas as coisas do diabo é assim mesmo, é suja, né? Ele é sujo, então as coisas dele é suja. Então a nossa fé tem que ser uma fé sobrenatural. Mas uma fé sobrenatural é crer além do natural. Às vezes a gente fica muito no natural, muito assim, muito... Não, meu irmão, vai para cima mesmo. Olha, Satanás, você perdeu, você não tem lugar aqui, aqui é meu, você não me rouba, você não me toma, sai, desaparece. Tem que ser com ousadia, Em segundo lugar, ele fala no versículo 23, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Crer o quê, irmãos? Que se fará o quê? Que se fará o quê? Crer que se fará o que diz. Primeiro nós vemos a fé. Em segundo lugar, nós vemos o poder da palavra. O poder da palavra da fé. Cuidado quando você abre sua boca. Como é que você está falando? Eu já estou tão mal. Também mal. Estou passando mal. É isso que o diabo quer. Vai ficar mais ainda, vai ficar pior. Eu estou bem, graças a Deus, dormi bem, acordei bem. Tive um pouquinho de falta de sono, mas hoje eu resolvo. Mas em nome de Jesus. Não fica dando material para Satanás, não. Quando a gente fala em coisa negativa, Satanás pega aquilo e piora a vida da gente. Ai, que dor. Ai, que dor. Aí a dor aumenta. Quanto mais você falar da dor, mais a dor aumenta. Quanto mais você reclamar do calor, o calor aumenta. Você reclama do frio, o frio aumenta. Porque a palavra tem poder. Cuidado com o que você fala. Selecione o que você vai falar. Selecione. Porque o que você fala é material que você está dando para o mundo espiritual. O que você fala, você está dando material para o mundo espiritual. Uma certa vez tinha um rapaz com a vida toda derrotada. E ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu profetizo para tanta gente. E todo mundo que eu profetizo prospera. Só eu que não prospero. Aí o pastor falou, pare de profetizar para os outros. E comece a profetizar para você. Comece a profetizar para você. Pare, a partir de hoje você não profetiza mais para ninguém. Você só vai profetizar para você.
E aquele rapaz obedeceu. Depois, sabe o que aconteceu? O rapaz era solteiro, casou, conseguiu um bom emprego, comprou carro, comprou casa. A vida dele melhorou, prosperou. Porque às vezes você está profetizando para os outros, esquecendo de você e pegando batalha dos outros. Sabia disso? Tem batalha muitas vezes que a gente entra, que é Deus que está tratando com a pessoa e a gente mete a mão. Acaba a gente se prejudicando também. A gente vai ficar lá junto com ele. Então, quando você for fazer alguma coisa, Senhor, o Senhor quer que eu entre nisso aqui? O Senhor quer que eu coloque minha mão? Me mostra. Quero sim, coloque a mão. Agora, se o Senhor dizer, não coloque, deixa que eu estou tratando, estou quebrando, estou moldando o vaso, deixa ele comigo. Aí pronto, é para deixar com Deus. Porque Deus quer amadurecer a pessoa, Deus quer levar a pessoa a crescer, Deus quer levar a pessoa à prosperidade, a ter saúde. Mas ela precisa, muitas vezes, de passar pelo processo. Ela precisa passar pelo processo. Terceiro lugar, nós vimos o versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, e será assim convosco. Em terceiro lugar, ele está aqui falando sobre o poder da oração, a importância da oração. Oração. O que é oração, afinal? Oração não é reza. Não, pastor, não. Reza é uma coisa que você repete, que já está até escrito. Tem uma reza lá que já está até escrito. Oração não, oração é diálogo. Até no dicionário de português, se você abrir o Aurélio Buarque de Holanda, que é o nosso dicionário de português, da língua portuguesa, o que é oração? Oração são frases, palavras construídas. São palavras. Então, o que é uma oração? É um diálogo, é uma conversa. Oração é uma conversa entre mim e Deus. Um certo judeu, filósofo judeu, falou assim: a oração é o momento em que a terra e os céus se beijam. A oração, meus irmãos, é eu falar com Deus. Mas não somente eu vou falar com Deus. Deus vai falar comigo. Por isso que é bom você ter um momento devocional, estudar a palavra, meditar, porque quando eu oro, eu falo com Deus. Eu estou falando com Deus. Quando eu estou estudando a palavra, lendo um livro de testemunho de um missionário, Deus fala comigo ali. Deus vai falar comigo. Olha, eu tenho um livro do missionário chamado Anderson Taylor, O Segredo Espiritual de Anderson Taylor. Como eu aprendi experiências lendo aquele livro. Anderson Taylor. Uma coisa que eu aprendi com Anderson Taylor que eu guardo para a minha vida até hoje. Ele diz que o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, tem o suprimento de Deus. Por isso que para sustentar a obra, é dízimos e ofertas. Se não está entrando dízimos e ofertas para sustentar a obra, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo, ou eu não estou fazendo o trabalho de Deus, ou eu estou me fazendo, mas me precipitando fora de hora. Então, graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Todo mês a gente paga o aluguel no dia certinho. Graças a Deus, paga a água, paga a luz, paga tudo direitinho. Com as ofertas, com os dízimos que vocês entregam, que nós, como eu também entrego o meu. Né? Então nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para essas finalidades. Eu não gosto de ficar vendendo rifinha, galinhadinha, feijoadinha, para pagar as coisas da igreja. Eu não gosto. Eu não gosto disso. Fazer bazar para vender. E fazer bazar para vender nada, eu vou dar as coisas para os outros.
A gente está juntando aí roupa, sapato, brinquedo, cobertor, roupa de frio, para fazer o bazar solidário, que é para dar para as pessoas que precisam, para vender nada. Não faço. Ou Deus sustenta a obra, ou eu fecho a porta da igreja e vou cuidar da minha vida. Trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, tem o suprimento de Deus. Essa foi só uma das coisas. Aprendi muitas outras coisas. Eu guardo muito isso no meu coração. E eu coloco isso como lema no meu ministério. E até hoje Deus tem suprido a obra. Né? Não vou dizer que não é que eu sou contra a rifa, não sou não, viu, irmão? O pastor é contra a rifa. O pastor é contra fazer a galinhada. Não sou contra fazer. Pode fazer a galinhada, me vender, me chamar que eu vou lá comer um rodízio de pizza, para outras coisas. A gente pode fazer isso para as outras coisas. Fazer uma viagem. Vamos juntar um dinheiro para fazer uma viagem. Então vamos fazer essas coisas para arrecadar dinheiro. Agora, para suprir a obra de Deus, eu sou radical. Tem que ser dízimos e ofertas. Se não for assim, eu não estou fazendo a obra de Deus. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer a obra da minha vida. Em nome de Jesus. Eu me lembro que eu estava lá no Recife, num lugar bem carente, e graças a Deus o Senhor sempre suprindo ali, né? Oração, irmãos. Orar é falar com Deus. Você não precisa estar. É bom você tirar um período de joelho, é bom, mas você não vai orar só quando está de joelho. Você vai orar andando, dirigindo, né? Você vai orar trabalhando. Está lá lavando a louça e falando com Jesus. Você está lá cozinhando, as comidas estão lá e você está falando com Jesus, certo? O tempo todo, nós devemos orar o tempo todo, não esquecer de orar, porque de repente Deus vai nos alertar de alguma coisa. O Espírito Santo vai trazer algo à nossa memória, em nome de Jesus. Então o terceiro ponto aqui que ele quer nos ensinar é sobre o poder da oração. E o último está no versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é pesado, irmão. E isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é história de carochinha, não. Ou você perdoa para ser perdoado, ou você não perdoa e não tem perdão. E quando você não perdoa, você trava o mundo espiritual. Você trava na sua vida. Você trava a vida da pessoa e trava a sua. Você não trava só a sua vida, você trava a da pessoa também. Agora, se você pedir perdão à pessoa que você ofendeu, que você magoou, e a pessoa, eu não perdoo, eu não sou Deus, já teve gente assim, eu não sou Deus para perdoar. Você não é Deus para perdoar, mas a Bíblia diz que você tem que perdoar. Você é um exemplo, você é o discípulo de Cristo. Você tem que verbalizar o perdão. Quando você verbaliza o perdão, você libera a pessoa e você está liberado também. Se a pessoa disser que não é Deus para perdoar, que não vai te perdoar, problema dela. Você fez a sua parte. Aí eu pedi perdão, mas a fulano falou que disse que não vai me perdoar. Problema dele, você fez a sua parte. Perdoar, o que é perdoar? Perdoar é perder no ar. É perder no ar. Perdoar é assumir o prejuízo. Você está me devendo uma coisa, uma dívida, eu digo, eu te perdoo. Eu tive prejuízo? Tive, mas eu assumi, acabou. Acabou. Liberei sua vida. Esse é o segredo. Então Jesus fala aqui sobre a fé que remove montanhas,
a fé que realiza milagres, a fé que abre portas, a fé que mexe com o sobrenatural, a fé que faz o impossível acontecer. Ele quer dizer nesse aspecto, ter fé em Deus, usar o poder da palavra, o poder da oração e o poder do perdão, perdoar. Precisamos perdoar, aprender a perdoar. Às vezes a gente diz, eu perdoei, mas não perdoou não. E graças a Deus, Deus tem me ensinado muita coisa ao longo da caminhada. Mais recentemente, Deus tem me ensinado mais coisas ainda. Me ensinado não, coisas que eu já sabia. E Deus tem olhado, Jesus tem falado comigo, eu não acho que você está velhinho, não, para você ficar com essa besteira. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta, você já está descendo a ladeira, já, e fica aí com essas bobagens. Então, graças a Deus, Deus tem tratado comigo. Não é fácil, mas quando a gente entrega na mão dele, fica fácil. Amém? Então, em nome de Jesus, Deus tem uma bênção para você. Deus vai fazer aquele milagre que você está buscando. Deus vai realizar na tua vida aquilo que você está pedindo a Ele. Mas você precisa buscar a pureza na palavra, viver a palavra como ela é. Eu estava meditando, quando eu aceitei Jesus, eu ouvi uma voz mandando ir para a igreja. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu escutei a mesma voz dizendo para mim, você vai ser batizado com o Espírito Santo hoje. E eu fui para o ciclo da oração, e lá eu fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Falei em línguas e profetizei. Eu sempre estava escutando a voz de Deus. Aí tem aqueles profeteiros dentro da igreja, que tem muitas igrejas que tem aqueles profeteiros, e começaram a ver o novo convertido, Deus me usando, aí me arrastava para tudo quanto era lado. Aí eu comecei a me misturar com esses profeteiros. E eu me misturei com essa raça, meu irmão, me prejudiquei bastante. Porque eu perdi de ouvir aquela voz que eu ouvia sempre. Mas eu acordei, falei, Deus, não quero o papo dessa galera não. Quero te seguir. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. E por incrível que pareça, eu tenho ouvido surdo. Jesus nunca curou ele. Uma vez eu estava orando para Jesus curar, ele falou para mim, esse ouvido isso é para a minha glória. E por incrível que pareça, eu escuto, quando Deus fala comigo, ele fala no ouvido que é surdo. E eu escuto. Qualquer pessoa que falar comigo no ouvido surdo, eu não escuto. Mas Deus fala, eu escuto. Nós vamos, agora provavelmente em março ou junho, nós vamos estar numa igreja lá em Braslândia, né? Vai ser o aniversário da igreja, e eu quero que vocês estejam orando para nós conseguirmos um ônibus. Eu quero levar quem quiser ir e puder para nós irmos para essa festa. Eu vou estar pregando lá. Eu preguei nessa igreja quando eles inauguraram. Era um salãozinho pequeno. E eu estava pregando. Quando eu estava pregando, eu parei a pregação e Deus falou comigo no meu ouvido. Fala para eles que essa igreja vai ser a maior igreja aqui na cidade de Brasília. E eu falei, liberei a palavra. E é a igreja maior que tem em Brasília, né, Jéssica? Meu era de lá, vou buscar a minha lá. Buscar a minha lá. Quem sabe que eu não está lá, meu Deus. Então, o pastor lá, o apóstolo, ele tem uma consideração muito grande comigo, tudo, me ajudou muito. É uma pessoa que me deu muito a mão e me convidou para pregar. Ele disse, não, você tem que pregar, é 30 anos, aniversário de 30 anos. E você tem que pregar aqui, faço questão. Né? Então, assim, Deus, ele quando fala, ele cumpre.
Entendeu? Escute Deus. Comece a descer. Comece a ser mais humilde. Né? Perdoe. Não perdoa, não. Meu Deus. Quando você não quiser perdoar, você tenta fazer uma visualização, imaginar de Jesus lá na cruz. Todo ensanguentado, todo arrebentado, os olhos esbugalhados. Mel Gibson fez muito bem aquele filme. Eu quero assistir ele aqui, a gente assistir aquele filme. A Paixão de Cristo. Jesus fez aquilo por nós, por você, por mim e por você. Quem estava ali, Jesus morreu pelo quê? Eram meus pecados e os seus pecados que estavam ali. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando você não quiser perdoar, lembre-se do sacrifício que Jesus fez para te dar o perdão. Em nome de Jesus. E vamos seguir em frente. Deus tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus até estava conversando com a minha esposa sobre aquele homem na Bíblia que diz que ele foi lá e ele teve a dívida perdoada. O Senhor dele perdoou a dívida dele. Na hora que perdoou a dívida dele, ele foi atrás do que devia para ele e perturbou o cara até botar o cara na cadeia para pagar. Só vai sair da cadeia para pagar a minha dívida. E muitas vezes a gente é assim, irmãos. A gente quer misericórdia para nós e juízo para os outros. Que nós tenhamos um coração onde a gente queira misericórdia para nós e misericórdia para os outros também. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Semana que vem a nossa ceia, nós vamos celebrar a ceia aqui. Nós vamos estar a semana toda de oração, escala de oração aí, eu vou estar passando, minha esposa vai estar fazendo, nós vamos estar passando. Pai querido, em nome de Jesus, Tu nos ensinaste nesta manhã sobre o poder da fé. O que faz a Tua fé ser poderosa é quando nós colocamos a nossa fé em Deus. É quando nós liberamos a palavra de fé. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus. É quando nós oramos com fé e também quando nós perdoamos. Esses princípios nas nossas vidas nos fará ter uma vida poderosa, nos fará ter uma vida com fé de resultados e milagres extraordinários vão acontecer nas nossas vidas, porque nós colocamos em prática os princípios da palavra do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra fique no coração da tua igreja, no coração dos teus filhos, que todos sejam fortalecidos por ti, e que o Senhor venha derramando graça, unção sobre cada um. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver momentos de milagres, conforme a tua serva falou, Senhor, minha esposa aqui no início, que nós somos um ministério de sinais e prodígios. E eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra. Nós somos um ministério de sinais e prodígios. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos. Visita. Tu sabe a necessidade de cada um. Visita agora a necessidade. Toca, Senhor. Toca, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá vitória aos teus filhos. Aleluia. Eu senti agora, irmão, você sair do seu lugar, orar com uma pessoa que você não viu essa semana.